Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Nas outras aulas nós trabalhamos a tridimensional, não é? Quando ela está em 3D, quando ela está diferente, né, de várias formas. E nós vamos hoje trabalhar elementos diferentes na pintura, nas gravuras e nas ilustrações, explorando diferentes materiais, como embalagens, algumas embalagens destacadas. Vamos ver aqui, temos uma obra da artista Beatriz Milhazes, de 1960, de muito tempo atrás, não é? Da década de 60, onde ela transmite toda essa arte com esses elementos compostos que na arte dela. Quando vocês verem a imagem desse diamante negro, que é a obra dela, que é chamada Diamante Negro, que como vocês vão ver aqui, ela usa muitas cores, né? Você percebe que ela usa muitas formas, em formas de círculo, não é? Então ela não tem uma forma definida, são muitas cores e a textura se torna diferente, a imagem já chama atenção. Só pela cor, pelo formato do próprio desenho, que ela botou círculos, botou como fosse a metade de um globo, como fosse uma célula, não é? Ainda botou tipo um mosaico aqui. Então tudo isso interfere na parte de quê? Da pintura, da textura, dos elementos compostos que ela quis adaptar para a sua obra, que foi chamada Diamante Negro, certo? Que foi a colagem de materiais sobre um papel. Ela fez uma montagem de papel e colocou essas montagens nessa pintura e ainda incrementou com mais elementos. Então, essa obra dela teve a disposição das linhas, formas e cores para dar um efeito de camadas à composição. A obra imprime a sensação de movimento, vibração, ao mesmo tempo que nos convida a reparar nos detalhes, nos mínimos detalhes dessa obra que ela quis fazer. Agora vamos ver já de outra arte, do tipo de arte, né? Quais são os elementos compostos nessa outra arte e que é bem diferente dessa arte que ela botou, com muitas cores, não é? Com muitas figuras, muitas imagens dentro de uma própria arte. Temos aqui na atividade, vamos ter na atividade essa imagem aqui. Perceba que ela é bem diferente dessa imagem aqui, onde tem mais formas, mais cores, mais texturas, mais algo de se você se impressionar, de querer ver, mais de tentar entender a obra. Essa daqui, a gente só vê praticamente os símbolos geográficos, os retângulos, né, e o formato do quadrado, e poucas cores, bem poucas cores. Então, vamos trabalhar essa arte, que está para essa atividade aqui, e vamos lá seguir passo a passo do que vamos trabalhar nesse exercício para facilitar a interpretação dessa arte. Aí tem na página 109 a seguinte questão, tem atividades. Na primeira tem: quais elementos você consegue distinguir na composição da página anterior? Dessa página anterior, desses elementos daqui. Da página anterior, na primeira questão, você vai botar linhas, cores, forma e textura. Na primeira questão, você vai botar linhas, cores, formas e texturas. Já na segunda tem assim: observe a obra acima, que vai ser essa obra daqui, que é de Olga Vladimirovna, certo? Que é chamada de composição. Vocês vão analisar essa obra que está com símbolos em retângulo, certo? A na 2 tem assim: observe a obra acima e compare-a com a obra da página anterior. Quais são as semelhanças e as diferenças que pode notar entre elas? Vamos dizer as semelhanças e as diferenças nessas duas obras. Então, vamos analisar. O objetivo dessa análise é perceber a textura, as cores e a forma que cada obra foi exposta, certo? Então, na obra de Beatriz Milhazes, em relação às formas, as cores mais simples, de Olga Rosanova. Se você perceber, quais são as semelhanças e as diferenças? As semelhanças que todas usaram o que? A textura, a pintura, né? Agora, a diferença o que? Foi quanto às cores, né? Que uma usou várias cores, várias texturas, e a outra usou poucas cores e pouca textura, ok?
Aí vocês depois vão analisar a página 110, que vai falar sobre as linhas, as cores e as formas da natureza. Nós encontramos a arte em todos os diversos tipos. Olhamos no lugar, uma árvore, uma fruta, é uma arte. Tudo que existe no mundo é uma arte. A própria natureza, ela é uma arte, que ninguém consegue fazê-la igual. Um rio, a gente pode até pintar, representar um rio, mas no rio nós não podemos criar um rio. Nós somos apenas recreadores de algo que já foi feito por alguém que não pode ser substituível. A natureza não é refeita, ela se faz por si própria. Então vamos trabalhar essas linhas, essas cores e as formas da natureza. Então, quando você vê uma folha, quando você vê uma borboleta, você vê uma madeira, tem o quê? Cores diferentes, texturas diferentes, né? Como a madeira é mais grossa, é áspera, a pele de um animal é macia, não é? A da tartaruga, de um peixe é mais áspera, esse tipo de camada de pele, né? A nossa pele é mais macia, não é? Então, isso se chama uma textura, quando você topa e você sente no seu tato a diferença de uma textura para a outra. Então, vamos para atividades. Olha, temos aí na imagem desse quadro aqui, vocês vão ver o quadro verde, não é? Bem aqui tem uma borboleta e a madeira. Nesse quadro verde aqui, nós temos as linhas, se você perceber, são linhas geométricas, não é? São linhas, olha. São linhas inclinadas. Tanto verdes como pretos, são linhas inclinadas. Já aqui na borboleta nós temos a forma, né? O desenho da borboleta é uma forma. Já quando a gente botou aqui nessa última imagem é a madeira, então trabalha a textura, não é? Vamos agora trabalhar a atividade e dizer que tipo de elementos tem cada imagem aqui. Cada imagem aqui pode ter dois tipos de interpretação, dois tipos de respostas, porque ele pode trabalhar a imagem, a textura, pode trabalhar a forma e as linhas. Vamos analisar parte por parte. Então, nessa primeira parte aqui, onde tem a lagarta, nós temos o quê? As cores e o que mais, meninos? E a textura, porque você percebe as cores, né, bem visíveis, e a textura da lagarta. Que a lagarta, ela queima, a pele dela é áspera, é um pouco áspera, e ao nosso toque pode queimar, então tem textura aí. Já na segunda imagem, essa imagem aqui, olha que vocês vão ver bem no seu livro de vocês, ela vai trabalhar o quê? As linhas, você se percebe na montanha, tem aqui umas linhas, certo? Tá umas linhas bem aqui, se você olhar bem, tem umas linhas. Então, trabalha as linhas e a textura, certo? A linha é textura. Porque se você tapar na areia, você não sente a aspereza da areia, então trabalha tanto a linha e a textura nessa imagem. Nessa imagem aqui embaixo, que é como se fosse um pôr do sol, trabalha o quê? Olhe, a tonalidade, o tom, as cores. Então, vocês podem colocar a tonalidade, ok? As tonalidades, porque são vários tons aqui, vários tipos de cores. Já nessa aqui, que nós temos o formato de quê? De uma colmeia, né? Você vê que é um desenho de uma colmeia com as abelhas. Então, é o quê? A forma. Nesse último quadro aqui, trabalha a forma, ok? Então, esse vai ser o exercício de arte de vocês. Vocês vão trabalhar a arte das duas artistas na página anterior, na 109, e vai trabalhar esse exercício da página 110, sobre as linhas, as formas e as texturas. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida pode entrar em contato, certo? E vamos pensar também que tudo vai voltar à normalidade, ter esperança de um mundo melhor, de que tudo vai passar. Esse momento que nós estamos enfrentando vai ser diferente, que é um momento de aprendizado, que todo mundo tem que aprender de uma forma diferente. E nós somos seres humanos e somos aptos a novas mudanças. O mundo está mudando, as pessoas mudam, então vamos pensar positivo, que essa mudança veio para um determinado fim e também vai ter grandes realizações. Então vamos pensar como um artista, ver o mundo com outro olhar, certo? Pensar positivamente e sempre recriar. Nós, como falamos da arte, a arte é tudo que faz com amor, com emoção, com sentimento. Então, o momento que nós estamos vivendo com muitas emoções, com muitos sentimentos,
que se torna algo sublime que nós temos também que tentar ver com os olhos de amor, os olhos da bondade, da compaixão, da gratidão por estarmos passando por isso, mas ser gratos por todos os momentos que nós já vivemos antes, os momentos que nós vivemos agora, o momento que nós estamos em família, o momento que nós temos mais tempo de ficar mais próximo de quem nós amamos, de ter a saúde quantos outros não têm. Então, a saúde é a melhor arte que um ser humano pode ter, certo, meninos? Tudo que é feito com amor, tudo que nós temos se torna uma arte. Priorize isso, certo? Sempre a arte, tudo que faz com amor e o que nós podemos construir através da obra que é a arte, certo? Pode ser na música, na pintura, na escrita, no seu desenho. A arte de escrever é arte. A arte de saber calcular, uma matemática, uma química, é uma arte. Saber se emocionar ao ler um livro é uma arte. Então, tudo que vocês fazem com amor, com entendimento, vendo com um olhar de gratidão, de bondade, se tornou uma grande arte. Então, meninos, ficamos por aqui e até a próxima aula, que fé em Deus.